o uso de metodologias ágeis pode promover inovações no direito? Este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, e eu sou o Leandro Ramos. No episódio de hoje, vou discutir um assunto que é cada vez mais comum no mundo do direito: o uso de metodologias ágeis na advocacia. Para bater esse papo aqui com a gente, tenho o prazer de receber no Juridicast o Leonardo Tocco, que é especialista em transformação digital e transformação ágil e fundador do Jurídico Ágil. Leonardo, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Muito obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui no podcast. É um dos podcasts que eu mais ouço também no meio jurídico. Como você falou, eu sou especialista em transformação digital, transformação ágil, que é o que a gente vai estar falando hoje, e entender como é que isso de metodologias ágeis se encaixam no direito, né? E até para passar um background rápido, o meu background é de tecnologia. Eu trabalhei em várias indústrias e tem mais ou menos 5 anos que eu estou no mundo do direito. Eu comecei por trabalhos que eu comecei a fazer em empresas de tecnologia jurídica, que a gente chama hoje em dia de Law Techs e Legal Techs, e passei a conhecer os escritórios e os departamentos jurídicos, e conhecendo a gestão, vendo como é que os advogados trabalham, eu percebi que dava para implementar e teria um fit bem legal as metodologias ágeis no direito, no dia a dia dos advogados, né? E aí isso sempre ficou na minha cabeça, e aí bem recentemente eu fiz alguns testes de alguns cursos e tal, e que vieram agora se tornar o que a gente chama de jurídico ágil, que é esse movimento para trazer as metodologias ágeis para os escritórios e departamentos jurídicos. Legal, Leonardo. E afinal, então, o que são as metodologias ágeis? A gente coloca metodologias ágeis que é para colocar um resumo do que são, mas na verdade, metodologias e estruturas ágeis, e a gente está aí falando de Kanban, Scrum, a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes o que é, mas é uma nova forma de trabalho, né? Uma nova forma de gestão de times, de colaboração. Isso nasceu em 2001 com o Manifesto Ágil, que a gente chama, onde vários desenvolvedores que já estavam pensando em formas diferentes de trabalho, eles se reuniram para descrever o que seria essa nova forma de gestão, quais seriam o que eles chamam de valores e princípios, o que seria importante, qual seria esse diferencial. Então, esse pessoal criou esse Manifesto Ágil e já, como eu falei, já estavam em paralelo criando metodologias e estruturas diferentes. E duas grandes que a gente utiliza e o mercado todo de tecnologia utiliza e a gente vem implementando no jurídico é o Kanban e o Scrum. Leonardo, as metodologias ágeis, elas se popularizaram no mundo da tecnologia, né? Sobretudo na gestão de projetos de desenvolvimento de software. Como que elas foram parar no direito? Boa pergunta. Tem várias vertentes aí, né? Primeiro, os departamentos jurídicos, eles já estão passando por transformação digital, por transformação ágil dentro das empresas, então alguns deles viram isso e começaram a se interessar. Outras pessoas se interessaram, seja líderes de escritórios e departamentos jurídicos se interessaram por ler, né, buscar inovação, buscar possibilidades novas de gestão. E eu foi muito disso, de olhar que tecnologia hoje é a base de tudo, da operação de todas as empresas de tecnologia, e todas as empresas que têm os departamentos de tecnologia utilizam Scrum, utilizam Kanban em grande maioria, e ver que isso era importante. E tem um fator comum aí entre os dois, entre tecnologia e direito, ou pessoal de tecnologia e advogados, é que a gente chama que nós somos trabalhadores do conhecimento, ou seja, que a gente usa muito mais a cabeça e o que a gente pensa, as ideias e as estratégias que a gente monta, isso é muito mais importante do que os braços. Isso, a gente fala de trabalhador do conhecimento para destacar a diferença do que foi no passado, aonde lá naqueles sistemas de produção de carros, depois da Revolução Industrial, aonde se utilizava muito mais os braços das pessoas, né? Era uma linha de produção, aonde o importante era ter várias pessoas fazendo a mesma coisa sempre. Então ali se precisava muito mais dos braços e da execução ali do que da cabeça. E hoje em dia é o inverso, né? E aí o que acontece é que acaba que mesmo hoje em dia se utilizam práticas de gestão, e a gente fala, por exemplo, comando e controle e algumas coisas assim, que são práticas muito antigas, né? Que não encaixam hoje em dia com os trabalhadores do conhecimento. Então isso encaixou bem em relação à tecnologia, em relação ao direito, porque a gente tem essa mesma base de trabalho. E Leonardo, quais são os benefícios de se implementar uma metodologia ágil, seja no departamento jurídico ou ainda num escritório? Tem várias pesquisas interessantes nisso, e a gente também, o que a gente tem visto na prática, vou começar com duas, uma pesquisa recente da Law.com, que é um portal bem forte
forte no direito, e eles colocavam que o mundo jurídico já tem bastante estresse, já tem seus trabalhos que são estressantes, e com a pandemia veio essa questão do isolamento e as pessoas não estavam conseguindo trabalhar remotamente, né? Então, isolamento, estresse e trabalho remoto. Vamos ver como é que as metodologias ágeis conseguem ajudar nisso. Primeiro porque elas são baseadas em colaboração. Primeiro, elas puxam as pessoas e elas indicam que elas devem trabalhar em times pequenos e que, por exemplo, o Kanban, que é uma metodologia que traz a gestão à vista, ela indica que você traga tudo que você está fazendo e coloque em cartões. Você deve lembrar, às vezes você vê paredes com vários post-its ou hoje em dia softwares que, por exemplo, podem ser o Trello e alguma coisa assim. Então, a ideia no Kanban é, por exemplo, você trazer o que cada um está fazendo e você, em grupo, em colaboração, começa a entender as coisas que estão acontecendo. Alguma pessoa trabalhando demais e tem um gargalo, se alguém precisa de alguma ajuda. Então, assim, elas tiram a equipe do isolamento. Isso a gente tem acompanhado várias equipes que a gente tem implementado e isso é um diferencial. A pessoa começa a conseguir compartilhar teses e visões diferentes. Isso encoraja mais as pessoas a trabalharem. Ela tem o benefício da eficiência, né? Porque quando você começa a que todas as pessoas trabalhem num ritmo mais igual, né? Você consegue ter menos estresse no teu grupo. O compartilhamento de conhecimento, com certeza, é uma questão interessante. Você reduz e-mail também, por exemplo, porque a gente, no Kanban, você pode, sobretudo nos eletrônicos, como, por exemplo, o Trello, que eu falei, você pode colocar o cartão, qual é o processo que a pessoa está fazendo, que o advogado está fazendo, e você coloca as informações ali, você pode citar a outra pessoa que pode colaborar com você, então você não precisa ficar esperando ou mandando e-mails, né? E quando você junta o Kanban com o Scrum, é aí que tem um grande diferencial, porque o Kanban dá isso de visualização que eu coloquei para você, e o Scrum traz o que a gente chama de cadência, porque ele tem vários rituais, como, por exemplo, as reuniões diárias, onde as pessoas se reúnem numa média ideal de 15 minutos e elas olham o Kanban e veem o que está acontecendo, e aí você consegue planejar o teu dia, né? Então, juntando esses dois, tem esse benefício, e eu costumo dizer que é muito maior até do que o Scrum propõe. O Scrum tem um livro famoso que é Consiga o dobro de resultado na metade do tempo. Isso a gente tem visto que nas equipes de tecnologia isso já é um fato, e a gente tem conseguido isso nos times do jurídico, em escritórios, departamentos jurídicos, sobretudo quando você junta esses dois, né? Bacana. E você está falando de Kanban, de Scrum. Então, Leonardo, quais são as principais frameworks das metodologias ágeis? Eu diria que basicamente Kanban e Scrum. Kanban é aquilo que a gente comentou, é uma metodologia que a gente chama de gestão à vista, que é trazer o que você está fazendo, ela não muda a tua forma de trabalho, o que ela traz é você visualiza num quadro o que está acontecendo, entende o teu fluxo, entende seu fluxo, por exemplo, imagina que você tem lá, normalmente o pessoal conhece com aquele Kanban simples, né, e normalmente você começa assim, Sim. que é o fazer fazendo efeito, mas ele tem mais poder quando você começa a entrar um pouquinho mais em detalhes e começa a entender o fluxo de trabalho. Então, por exemplo, o que eu tenho a fazer, o que eu tenho de subsídio, você coloca numa coluna, se você está fazendo a minuta, é uma outra coluna, protocolizar uma outra coluna. Então, os advogados começam a ver onde é que as coisas estão paradas. Então, se tem alguma coluna com muitas atividades, potencialmente ali tem um gargalo. E aí você também começa a ver os advogados, imagina que você tenha 5, 10 advogados, você pode começar a filtrar por advogado e ver se quem está com gargalo, quem pode fazer mais coisas e tal, né? Então o Kanban é muito utilizado como metodologia, e tem o Scrum, que é bem famoso e o mais utilizado, né? Que é uma estrutura, como eu comentei, que traz essa cadência, traz esse ritual. Ele propõe o que a gente chama de sprint, que é um bloco de trabalho que você consegue se planejar. Então, normalmente é de 1 a 2 semanas. Se você pensar uma semana, por exemplo, imagina que você tem o teu planejamento na segunda-feira, tem uma reunião de planejamento da sprint, que a gente chama, onde você identifica tudo o que tem que ser feito. Você traz normalmente as tarefas lá dos sistemas de gestão de processos e algumas outras tarefas que existam ou que os líderes precisam que sejam executadas. E aí o time começa a entender o que tem que ser feito, eles fazem essa reunião na segunda e depois até sexta-feira tem essa reunião diária.
e na sexta-feira eles se reúnem de novo para entender o que foi feito, né, para fazer essa revisão dessa sprint, desse bloco de trabalho, e depois para repensar o que pode ser melhor. A gente chama de retrospectiva da sprint, onde a gente busca sempre a melhoria contínua. E os itens de melhoria vão para a próxima sprint, para esse próximo bloco de trabalho. Então, são os dois mais utilizados hoje em dia. Existem outros, claro, e o pessoal de tecnologia utiliza, mas no direito a gente tem visto e, inclusive, propõe utilizar essa combinação do Kanban e Scrum. E como que são as reuniões do Scrum? A principal, eu diria que é a reunião diária, que é onde você realmente entende como é que está o dia a dia, entende quais são os impedimentos. Impedimentos é qualquer coisa que pode estar atrapalhando os advogados a executarem. Pode ser que o sistema esteja lento, pode ser que alguma pessoa não esteja respondendo, qualquer tipo de disfunção ali, né? E o Scrum tem um papel que a gente chama de Scrum Master, que é o líder servil, que é a pessoa que está sempre preocupada olhando como é que os advogados estão, como é que eles estão trabalhando, se eles precisam de alguma coisa, se tem impedimentos e assim vai. Então essa reunião diária é uma reunião muito importante no Scrum. Tem o que eu falei da reunião de planejamento. Se a gente pensar naquela sprint de uma semana, essa seria na segunda-feira, que é onde a gente carrega, né, todas as coisas que têm que ser feitas, as tarefas. E tem as outras duas reuniões no final da semana, que são a retrospectiva, que a gente, como eu falei, repensar o trabalho, e aquela de você entender se tudo foi entregue, né? Então essas são as reuniões principais aí. E, Leonardo, você falou que tem uma reunião diária. Isso não fica muito burocrático, né? Porque eu imagino que uma reunião todo dia pode tirar a eficiência da equipe. Ótima pergunta. Esse realmente também, algumas pessoas falam isso, mas é importante a gente colocar que primeiro é uma reunião que a gente propõe que seja, e está no guia do Scrum, inclusive, que idealmente ela deve ser no máximo de 15 minutos. Não é uma reunião que você aprofunda as coisas, mas é uma reunião de sincronização, digamos assim. Então as pessoas olham o que elas estão fazendo e indicam se elas têm algum impedimento. Juntos eles olham se tem alguma coisa que eles possam colaborar, se tem alguém sobrecarregado. E essa sincronia de se reunir todo dia, você começa a precisar ter menos reuniões, na verdade, porque você já está sincronizado com o que está acontecendo com o time, e você começa a mandar e receber muito menos e-mails, porque e-mail é uma coisa que você manda e você fica esperando se a pessoa vai responder, quando ela puder responder, e isso começa a causar delays, né, gaps no dia a dia, no teu trabalho. Quando você sincroniza o pessoal todo do time, todo mundo tem um entendimento do que precisa ser feito, de quais são os problemas e se trabalha, você tem um ganho muito maior. Então, realmente, a primeira impressão é de que a gente está colocando muito mais reunião, mas, na verdade, no dia a dia, você tem menos reuniões. E isso já é sentido na primeira, segunda semana de implementação. Os advogados já falam, poxa, realmente a gente tem muito mais eficiência, a gente tem muito mais alinhamento, e esses benefícios já são vistos logo no início. Interessante. E essa reunião, que é no final de um sprint, ela também dura 15 minutos ou ela é um pouco mais longa? Não, ela é mais longa porque você precisa refletir sobre tudo o que aconteceu, né, na semana e ver se foi entregue. Então imagina que você, na semana, o time entregou 100 prazos, 200 prazos. Os principais são revisados, o que foi entregue ou alguma coisa positiva ou negativa é revisado. Isso normalmente nessa primeira reunião é junto com o líder ou com o sócio para entender se as entregas todas foram feitas e os pontos para colocar. E nessa retrospectiva você também tem o tempo de integração. A gente normalmente traz, além de tentar entender o que mais pode melhorar, nessa reunião que a gente coloca reuniões de grupo e workshops e tal, para melhorar a colaboração, para o time conhecer um pouco mais o outro e assim vai. Então são reuniões que têm tempos pré-determinados e a inicial de planejamento e as duas no final da sprint são maiores por isso. Perfeito. E você falou da figura do Scrum Master, né? Que basicamente ele funciona ali como um líder aí de todo esse processo. Quem que, ao seu ver, deve ser o executor desse papel? É o sócio? É um líder de área? Pela sua experiência, como é que isso se dá na prática, nos escritórios e departamentos jurídicos? A gente aproveita até fala dos 3 papéis do Scrum, né? Começando pelo Scrum Master, se a gente começar a falar, e normalmente quando a gente vai conversar com as equipes, tem um líder natural, não é aquele líder do organograma. Normalmente tem uma pessoa que está mais conectada com o grupo, que sempre quando o grupo tem alguma coisa se conecta com aquela pessoa, ela sabe dos problemas principais de todas as pessoas. Então, naturalmente, essa pessoa tem soft skills, né, que é escutativa,
comunicação não violenta, natural a pessoa ter isso. Então, essa pessoa está mais propensa a ser a Scrum Master desse time, né? Além disso, claro, ela tem que treinar bem o que é o Kanban e o Scrum, porque essa pessoa cuida de que todos os rituais, os papéis e tudo aconteça e as pessoas sempre implementem isso. Então, ela tem que conhecer isso. Mas, assim, é o que eu te falei, a gente sempre mapeia isso e naturalmente sai o nome da pessoa ali, né? E aí, aproveitando para falar dos outros papéis, existe o que a gente chama de PO, que é Product Owner, ou dono do produto, que normalmente é o sócio ou o gerente jurídico ou líder jurídico em departamentos jurídicos, que é essa pessoa que tem o entendimento do que precisa ser entregue, ou seja, o que os clientes estão pedindo, quais são os processos que são mais importantes, quais têm prioridade. Então, a responsabilidade dessa pessoa é entender todos os pedidos, os requerimentos, os processos e colocar numa lista que a gente chama de backlog do produto. Você pode entender como uma lista de todas as tarefas que têm que ser executadas, e essa pessoa, o foco dela é ficar refinando essa lista, colocando as prioridades, entendendo o que é mais urgente e assim vai, né? E aí, na segunda-feira, se a gente pensar daquela semana, daquela sprint, tem essa reunião de planejamento da sprint, onde os advogados e o Scrum Master e o PO se reúnem e aí entendem dessa lista toda de backlog o que eles conseguem executar na semana, né? É claro que os prazos, é indiscutivelmente claro que tem que estar ali, mas tem atividades que podem ser adicionadas. Por exemplo, o sócio acha que, ou o líder acha que eles precisam melhorar nas teses, ou eles precisam melhorar nos acordos, então precisa estudar mais, ou cursos, ou o que for. Então podem ser adicionadas atividades ou tarefas para a equipe ali naquele backlog da sprint. E aí, quando eles têm isso alinhado, aí eles começam a sprint a trabalhar com foco em entregar aquele bloco de trabalho que foi acordado antes, né? E você falou que um sprint normalmente no escritório dura de 1 a 2 semanas, é isso? Isso, o Scrum ele diz, você pode ter sprints de 1, 2 até um mês, né? Tem escritórios que gostam de fazer 15 dias, tem escritórios que gostam de fazer uma semana, depende muito do escritório. A gente propõe que, pelo menos no começo, eles comecem com uma semana. Essa é uma definição do grupo, e é interessante falar isso também porque uma das bases da agilidade, do Scrum, é que os times são auto-organizados, o que significa que são eles que definem as regras principais e como é que as coisas vão acontecer, né? E o líder, que antes o sócio, que normalmente dizia o que tem que ser feito e como tem que ser feito e quem vai fazer, no Scrum ele começa a dizer o que tem que ser feito. E o time define como é que eles vão fazer, quem que vai fazer, porque você consegue ajustar naturalmente, porque às vezes tem dias que uma pessoa está bem, outra está com menos rendimento, ou ela não pode participar de manhã ou à tarde, mas o grupo vai se ajustando. Então é muito importante isso para o Scrum e para a agilidade, que os times vão se auto-organizando, né? E eu tô pensando aqui na implementação do Scrum, né, num escritório. Um escritório que é eventualmente full service ou ainda abrangente, com várias áreas de atuação, o que você recomenda? Implemente o Scrum em cada uma das áreas, ou é possível implementar essa metodologia para todo o escritório? Então, dá para implementar em todo o escritório, mas a gente sugere começar com uma equipe e normalmente você identifica ou um líder que é inovador, que quer testar alguma coisa nova, uma nova forma de gestão, ou que está tendo algum problema de gestão, ou quando os advogados estão, sobretudo hoje em dia em pandemia, se os advogados estão muito reclamando de isolamento, trabalho remoto, então buscar algum time que seja interessante trabalhar e, baseado nisso, buscar primeiro implementar o Kanban e depois o Scrum. E isso tem um motivo bem claro. O Kanban, ele não muda a tua forma de trabalho e a forma de trabalho do time. O que ele propõe é que você traga a tua forma de trabalho para esse quadro, né? Que hoje em dia se utiliza os quadros digitais, como, por exemplo, o Trello e outros softwares que você pode utilizar, né? Então você já traz essa visualização, traz os processos, as atividades e começa a refletir em cima delas. Isso você já vai ter um ganho. Então, normalmente a gente sugere treina em Kanban, entende como é que ele trabalha, coloca a reunião diária e você já começa a ver o ganho, as pessoas começam a colaborar e depois entenda o Scrum, como é que ele funciona, quais são os papéis, os rituais, e aí implementa o Scrum para complementar. Então, essa é uma forma que a gente tem encontrado e tem utilizado que é bem interessante, impacta menos o time do que você treinar ou implementar tudo junto, ou implementar o Scrum primeiro. Eu acho que é super importante isso de visualizar, sobretudo hoje em dia remotamente, as pessoas só sabem
do que ela está fazendo, não sabem do problema do outro, não tem a visão de prioridade muitas vezes, isso não é muito claro. Quando você traz isso para um Kanban, para um quadro visual, isso já tem um impacto positivo muito grande, né? E ao seu ver, quais são os maiores desafios para se implementar uma metodologia ágil, seja num escritório ou ainda num departamento jurídico? Primeiro é aquilo, encontrar um patrocinador. Isso é super importante porque tem que ser alguém que acredite que aquilo ali pode dar certo. Já tem vários casos, como a gente comentou, de sucesso, mas é claro encontrar essa pessoa. Segundo, é encontrar aquela pessoa que é o Scrum Master, o líder servil, que tenha essas características interessantes para poder ajudar o time. E a terceira, uma coisa que é bem interessante, é quando você fala que você precisa trazer essas atividades, essas tarefas para o Kanban, as pessoas que são encarregadas de trazer, ou os advogados todos vão fazer, ou concentra isso na controladoria e alguma pessoa pega no sistema de gestão quais são essas tarefas, ou essa agenda, ou esses processos e coloca no Kanban. A primeira impressão é falar, poxa, mas eu vou fazer retrabalho, não vou fazer isso, e assim vai. E, na verdade, é o inverso, né? Você cria um retrabalho ali de alguns minutos, mas o ganho que você tem de equipe é muito grande. E até para ilustrar isso, a gente fez uma implementação recente no escritório de contencioso civil, 12 mil processos mais ou menos, e eles criam, em média, 120 a 150 cartões por semana, ou seja, eles trazem para o Kanban, no caso deles eles estão usando o Trello, e a controladoria que é responsável por trazer esses cartões, né? Olhar lá no sistema, na agenda dos advogados e trazer isso para cá. E a primeira impressão da pessoa que ia fazer isso falou, não, é muito retrabalho, não vou fazer, vai consumir muito tempo. E aí, já na segunda semana, o impacto positivo foi tão grande que o pessoal já estava bem acostumado. E a gente começou a mapear, né? A pessoa leva ali, em média, 30, 40 minutos no máximo para trazer esses cartões todos e colocar as datas, assignar os advogados quando já vem assignado e tal. E imagina, vamos colocar 1 hora para ser bem extremo, porque é claro que às vezes prazos surgem durante a semana e você tem que colocar ali e tal. Então, 1 hora que a pessoa de controladoria ou quem seja responsável perde ali para colocar no Kanban, a quantidade de horas que o time ganha, que já não tem que mandar ou receber tanto e-mail, já consegue se alinhar e olhar a carga de trabalho de todo mundo e reajustar. Consegue melhorar as teses porque você, por exemplo, olha o que todo mundo está fazendo e se tem perguntas ou se tem teses iguais ou processos iguais, o pessoal consegue colaborar. A quantidade de horas que são ganhas ali durante a semana na sprint é muito maior do que a quantidade de tempo gasto ali, né? Então, eu acho que é muito isso de acreditar que pode ser feito, testar isso há algum tempo, claro, entender e treinar, estudar para isso, né? Não dá para também começar a partir de amanhã, não, vou fazer tudo ágil e tal, porque tem que entender Scrum, tem que entender Kanban e assim vai. Mas eu diria que são esses os desafios, mas a gente tem visto que tem muitos bons resultados. É justamente esse o ponto, Leonardo. Nosso episódio está chegando ao final e eu estou percebendo que implementar o Scrum, enfim, metodologias ágeis, né, no direito, envolve mudança de cultura, né? E aí a grande pergunta que eu faço para a gente fechar nosso episódio é: como fazer essa mudança de cultura em um ambiente como o do direito, que é um ambiente ainda que, embora está passando por muitas transformações, ainda é um ambiente que é bastante conservador em sua essência? Eu acho que é primeiro entender, se a gente começar a conversar, ou seja, se o time começar a conversar e trazer à tona quais são os problemas que estão enfrentando, e eu falo isso muito porque a gente faz vários workshops abertos e gratuitos para os escritórios e para os departamentos jurídicos, e a gente mapeia isso, a gente faz os exercícios online com quais são os principais problemas que estão acontecendo e tal. E sempre vem isso, muito de isolamento, sobrecarga, estresse. Então, assim, começa a conversar com o time e entende quais são os problemas que estão acontecendo no dia a dia e muito provavelmente vão aparecer esses que a gente conversou durante o podcast. E aí você vai perceber que não tem uma solução atual que você conheça, que você esteja vendo aí no mercado, né? E a solução de utilizar metodologias ágeis é muito forte e resolve muito isso. Então, eu acho que é isso. Além claro que a questão de ajustar a cultura, entende-se quais são os problemas do time e tenta utilizar metodologias ágeis. Assim, em muito pouco tempo, em questão de semanas de implementação, você já vai ver o resultado. E, assim, pode buscar no nosso site, mídias sociais e quem já implementou. E até é bem interessante que vários advogados que falam que depois que eles conheceram metodologias ágeis, eles não querem voltar a trabalhar no estilo tradicional,
E eu sempre falo que isso vai cada vez ser um diferencial para os escritórios, departamentos jurídicos que começarem a trabalhar nisso, porque vai ser um diferencial, como por exemplo hoje é um diferencial, todo mundo quer trabalhar no Nubank, no iFood, e às vezes você não sabe por que isso, é muito disso, eles usam como base essa questão da agilidade, da colaboração, das metodologias ágeis e assim vai, né? E uma outra coisa que eu sempre coloco é que se a gente tem as metodologias ágeis, todo mundo tem as reuniões diárias, as reuniões de planejamento, as reuniões de feedback, importa muito menos aonde o advogado está fisicamente. Então isso possibilita que você tenha um trabalho híbrido de verdade, ou seja, que talvez você possa se reunir fisicamente para planejar e para entregar o trabalho todo, mas durante a semana as pessoas podem estar remotas, não é tão importante saber onde é que elas estão ali, né? Então isso facilita muito as coisas, você consegue trazer gente que antes você não poderia trazer porque mora muito longe ou porque quer ter um estilo de vida diferente, então muda bem a vida das pessoas e da organização também. Legal, Leonardo. Nosso episódio chegou ao final e eu gostaria de agradecer muito sua participação aqui no Juridicast. Foi um prazer recebê-lo. Não, prazer todo meu. Estão de parabéns aí pelo podcast. Obrigado por dar voz aí na nossa iniciativa. Eu vou deixar o pessoal que tiver dúvida ou quiser entender um pouquinho mais como funciona, a gente tem lá no juridicoagil.com, sem o BR, vários materiais, livros que o pessoal pode ler, tem essa questão do workshop para quem quiser fazer, tem curso, tem comunidade, tem várias coisas que a gente está criando especificamente para o direito, para o mundo do direito, porque a gente sabe que tem uma adaptação que tem que ser feita e nós já fizemos isso para o mundo do direito. Então, obrigado aí pela parceria e sucesso. Obrigado, Leonardo. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.